Buenas, tudo certo? Lucas Cabeleira aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um guia completo, esse vídeo vai ser bastante longo, um guia completo sobre como se tornar um fotógrafo de ensaios, mais especificamente sobre ensaios, certo? Vou falar sobre equipamentos, vou falar sobre o que tem que estudar, cada área. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o tempo de cada parte que eu começo nesse vídeo, beleza? Para os mais apressados, mas eu recomendo, primeira dica desse vídeo, assiste todo, porque mesmo que pareça que tu saiba desse assunto, às vezes tem algum detalhe que a gente deixa passar, que a gente passa batido e acaba demorando mais para entrar do jeito certo na fotografia. Então vamos lá. Primeira coisa, que é a primeira dúvida de todo mundo, é a câmera, tá? Hoje, virtualmente, qualquer DSLR ou qualquer mirrorless serve para começar na fotografia de ensaios. Como assim, Lucas? Se tu tem uma Canon T5, se tu tem uma D3000, se tu tem uma Canon T7i, T77D, se tu tem uma Nikon D90, que é uma câmera mais antiga, se tu tem uma XTI, todas essas câmeras servem para fotografar ensaios. Nem falo das mirrorless, que são câmeras mais novas. Por exemplo, esse vídeo está sendo gravado com uma EOS RP, que é uma mirrorless da Canon Full Frame, e ela serve também para fotografar ensaios, para fazer vídeos, para um monte de coisa. Tem um review aqui no canal, inclusive. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? A câmera, ela é importante quando a gente precisa de algumas características que aí a câmera mais barata não vai dar conta. Um exemplo super simples, ISO alto. Quando a gente precisa subir muito ISO, é que as câmeras mais baratas vão ter mais problemas. Quando a gente fotografa ensaios, normalmente a gente usa ISO 100, 200, 400, 800. Na maioria das vezes são esses os ISOs que a gente usa, tá? Em algumas situações de algumas fotos específicas, a gente usa ISO 3200, 6400. Nesses casos, uma câmera mais barata vai ter mais problema, mas não quer dizer que não dê para fazer. Dá para fazer também. Se tu fores fotografar eventos, a coisa já muda de figura. Quanto mais eu conseguir subir o ISO, melhor vai ser o desempenho de uma câmera mais cara, por exemplo, uma full frame, que eu consigo subir o ISO para 6400 sem grandes problemas. Numa crop com uma T5, T6, T7i, D3000, D5100, isso já não vai ser tão simples de fazer. Um ISO 3200 já vai começar a incomodar algumas pessoas. Mas para ensaios, isso não é algo relevante, certo? Então, assim, dica importante, pode escolher qualquer câmera. A minha dica principal é, escolha uma câmera que os teus amigos ou o entorno que tu vive tem. Hoje o mercado, a gente vive uma disputa de duas marcas, Canon e Sony. Quase todos os fotógrafos que trabalham com ensaios estão trabalhando com Canon e Sony, tá? Não quer dizer que se tu comprar uma Nikon, tu vai estar errado. Não, se todos os teus amigos têm Nikon, isso vai facilitar a vida para ti, porque precisa trocar de equipamento, precisa testar as lentes dos colegas, precisa, às vezes estraga uma coisa, estraga um equipamento, estraga outro, a gente precisa pegar uma lente emprestada ou até uma câmera emprestada, um flash, por exemplo, e os sistemas não são muito intercambiáveis. Dá para fazer umas gambiarras como o Metabones, por exemplo, mas em geral a gente compra uma marca e segue nessa marca. Então, eu uso Canon, tenho vários colegas que usam Sony, alguns poucos usam Nikon, a Nikon está diminuindo no mercado no Brasil, é uma realidade. Mas assim, o importante é que tu escolha a tua marca, escolha os equipamentos corretos, as lentes corretas, mas não fique tão noiado com isso. Tá? Isso é o mais importante. O importante é começar. Eu vejo muita gente tendo dificuldade de comprar a primeira câmera e fica naquela dúvida de qual câmera comprar e nunca sai do chão, tá? Tem outras mirrors no mercado como Fuji, como Panasonic, todas elas são muito boas e todas elas vão ser mais do que suficientes para fotografar um ensaio. Então isso não é o principal nesse momento para ti. Apesar de parecer o principal, acredita em mim, não é o principal. A câmera que tu escolher, desde que seja uma DSLR ou uma mirrorless, não vai ser o principal. Lucas, posso fotografar ensaios com celular? Posso fotografar ensaios com uma prosumer, por exemplo? Não recomendo. Dá para fazer ensaio com o celular? Dá para fazer, tem celulares muito bons, entregam um arquivo em RAW, por exemplo, que tu consegue editar, mas eu acredito que se tu vai trabalhar profissionalmente com isso,
o melhor caminho vai ser escolher uma mirrorless ou uma DSLR. Aqui no canal tem um vídeo sobre qual câmera comprar, só sobre isso que eu falo muito especificamente sobre os modelos de câmera e dou um panorama geral. Se tu está começando agora, recomendo que tu veja esse vídeo, tá? Primeira parte do equipamento está morta, vamos para a segunda parte do equipamento, que é lente. A gente, quando vai fotografar ensaios, a gente precisa de dois tipos específicos de lentes, que são as lentes grande angular e as lentes do tipo normal. As lentes do tipo tele, normalmente a gente não usa em ensaios. Não quer dizer que não dê para usar, não quer dizer que eu não use, não quer dizer que dê foto boa. Sim, mas não é o maior uso as lentes tele. O que eu digo que são os maiores usos? Desculpa. As lentes do tipo grande angular, quando eu tenho um grande ângulo de visão, quando eu faço uma foto mais aberta. Esse tipo de lente, em específico, é muito importante quando a gente vai fazer ensaios em apartamentos ou na casa do cliente. Por quê? Porque são lugares pequenos, são lugares apertados, então a gente precisa de uma lente que abra bem o campo de visão, e essas lentes são do tipo grande angular. Na Canon a gente pode indicar, por exemplo, a 24mm f2.8 STM, a própria lente do kit, que é uma 18-55, também vai adiantar, a 10-18 STM, todas essas lentes vão servir para trabalhar com ensaios em lugares pequenos. A Nikon tem a 35-1.8, certo? Que é uma boa lente, não é tão aberta, mas é uma lente boa e um ótimo custo-benefício. Um probleminha da Nikon é que as lentes são mais caras no geral, certo? Na Sony tem a 16mm f1.4 da Sigma Art, que é uma excelente lente, e muita gente que tem a 6000, 6100, 6500, 6600 usa essa lente e gosta bastante, e é uma lente muito boa para ensaios quando a gente precisa de um grande campo de visão, certo? Então essas são as lentes grande angular que eu normalmente recomendo. Existe também a 1750 Tamron ou Sigma, que é muito boa também para crop, e para quem vai trabalhar com full frame, a 35 Sigma Art 1.4 também é uma excelente recomendação de lente, é uma lente que eu uso. Existe a 35 da Canon F2, que é boa também, mas eu acredito que ela é um pouco cara pelo que ela oferece, ela não é uma lente ruim. O sistema RF tem uma 35 1.8 que também é um pouco cara, ela é uma das lentes mais baratas, mas comparativamente ela é um pouco cara, eu acredito que poderia ser mais barata, tá? Mas assim, tá começando agora, vai de 24 como grande angular para Canon, ou 16 para Sony, ou a 35 para Nikon, tá? E investe numa segunda lente que pode ser uma 50mm, a cinquentinha, a famosa cinquentinha. Se tu jogar aqui na busca do YouTube, tu vai ver que muita gente fala sobre a cinquentinha, inclusive este que vos fala. Na Canon eu indico a 50-1.8 STM, que é o melhor custo-benefício da história que a gente tem de lentes boas e baratas. Eu tenho uma 50-1.8 STM e eu uso, e ela é muito boa e muito barata, funciona maravilhosamente bem. A Sony também tem uma, só que não é tão barata. A Sigma tem uma também, é ótima, mas também não é tão barata. E a Nikon tem uma 50-1.8G, que é muito boa e também não é tão barata quanto a da Canon, mas comparativamente está na média do preço das outras fabricantes, certo? Eu não estou indicando lentes da Fuji porque eu não uso Fuji e não faço parte do ecossistema, não conheço muito bem, então prefiro não falar, talvez seguir algum youtuber que fale sobre Fuji, seja o melhor caminho para quem está pesquisando coisas sobre Fuji, tá? Então assim, duas lentes principais, 35 e 50 ou 24 e 50, esse intervalo vocês vão usar bastante. Lucas, e a 85, tu indica? A 85 é uma excelente lente para ensaios externos. Para ensaios em lugares fechados, ela já não vai ser tão boa, ela não vai ser tão útil para fotografar no apartamento. Com uma full frame, tu vai usar. Com uma câmera crop, tu não vai usar por causa do fator de crop, de corte, que a lente vai ficar muito fechada, tu vai pegar só detalhes, tu até pode usar, mas não vai ser a lente mais importante que tu vai usar, não vai ser a lente que tu vai mais usar. E isso é uma das coisas que às vezes os meus alunos acabam errando. Escolhe uma lente que é boa, como uma 85.8 da Canon, mas não é uma lente que tu vai usar muito no ensaio, e isso é um problema. No ensaio externo tu vai usar bastante, aí sim eu recomendo de olhos fechados. Que lentes eu tenho hoje? 35-1.4 Sigma Art, 50-1.4 e 58 da Canon. Não precisa ter as duas, eu tenho as duas porque às vezes eu gravo vídeo com uma e preciso fotografar com a outra. Então eu tenho as duas, 50-1.4 e 51.8, e eu tenho 85-1.8 e eu tenho a 135 f2 da Canon. Essas são as lentes que eu tenho
que eu uso. O que eu compraria hoje, neste momento da gravação desse vídeo? Eu compraria a 105 1.4 da Sigma Art, seria a lente que eu compraria, ou 85 da RF da Canon, seriam as lentes que eu compraria hoje, mas não são lentes baratas, são lentes bem caras e lentes de propósito bem específico. Se tu está assistindo esse vídeo, muito possivelmente tu não precisa dessas lentes, tá? É algo muito mais avançado do que tu talvez precise hoje, certo? Começa devagar, 24-50, 35-50 e assim por diante. Lucas, e a 24-70 é uma boa lente? É uma ótima lente, só que mais uma vez, também não é uma lente barata. Ela vai de 24 até 70, ela é toda f2.8 no seu diafragma, o que é excelente para fotografar ensaios, porque dá um desfoque no fundo. Por exemplo, esse desfoque que vocês estão vendo lá no fundo aqui, eu estou com a abertura f2.5, tá? Numa 35mm na full frame. Então é um desfoque bem bonitinho no fundo, não é um desfoque tão evidente, por exemplo, com uma 24-70 de 2.8, só em 70 ela vai ser bem evidente, mas é uma baita lente, é uma ótima recomendação, mas também não é um equipamento barato, não é um equipamento que todo mundo vai sair comprando assim de primeira, certo? Terceiro item de equipamentos são as luzes que tu vai precisar usar. Dá para começar fotografando ensaio só com luz natural e tudo certo, e não tem problema nenhum, tá? A questão é que quando tu vai avançando na fotografia, e nem todos os fotógrafos fazem isso, eu fui um que fiz isso, mas nem todos fazem isso, quando tu vai avançando, tu decide investir em flash, decide investir em luz contínua, decide investir em luz artificial como um todo. E aí o que é importante saber? Duas compras tu vai fazer que são excelentes que tu faça. A primeira delas é um rádio flash, e a segunda é o softbox. Eu já estou considerando que tu vai comprar um flash, tá? Mas comprar o rádio flash e o softbox vai fazer com que o teu uso do flash mude de nível. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, no ensaio, o pior lugar para usar o flash é em cima da câmera, no ensaio. Por quê? Porque ou tu vai usar ele rebatido, o que não é tão ruim assim, mas ele vai dar uma iluminação em todo o ambiente, ou tu vai usar ele para frente, em cima da câmera, que vai ser uma das piores luzes que eu considero. Tem alguns trabalhos específicos que a gente usa, por exemplo, um flash em cima da câmera apontado para frente para ter uma estética super peculiar, como alguns fotógrafos de ensaio só usam. É uma estética super peculiar, assim, aquele, digamos assim, parece mal feito, mas é pensando nisso, certo? Com flash em cima da câmera, é um uso proposital, mas no geral não vai ser esse uso que a gente vai fazer do flash. Então, qual é a possibilidade que o rádio flash te abre? Em vez de usar o flash em cima da câmera, eu uso o flash fora da câmera. Essa técnica a gente chama de strobist, que é usar o flash fora da câmera. Qual a indicação que eu faço de flash? V860-2 da Godox, o 685 também é da Godox, os flashes originais das marcas, então, por exemplo, na Nikon SB700, SB910, na Canon 430X3 RT e 600X RT, esses sistemas. O que precisa ter atenção, e talvez aqui nos comentários o pessoal se ajude nessas compras, é que quando a gente compra um sistema de flash, por exemplo, da Godox ou da Canon ou de uma outra marca, a gente casa com essa marca. O que eu digo com casa com essa marca? O meu flash, por exemplo, eu tenho um AD200, tá? Um AD200 e o AD200 Pro da Godox. Eles têm um receptor embutido dentro deles. O que esse receptor faz? Pega o sinal do meu emissor, do meu rádio flash e dispara, faz o flash disparar. Se eu não tenho esse receptor embutido, eu preciso comprar um receptor separado, que é mais uma coisa para comprar. Então, normalmente, quando a gente compra um flash com o receptor embutido, que é o caso, por exemplo, do V860-2 da Godox, a gente compra o emissor X2T ou X Pro. Esse emissor se comunica com o flash fora da câmera, já os flashes da Godox têm um sistema embutido. Eu sou meio Godox Minion, tá? E eu confesso isso, sou meio Godox Minion, porque eu gosto muito do sistema da Godox, eu gosto muito dos flashes deles, eu acredito que funcionam muito bem e tem um ótimo custo-benefício. Mas, por exemplo, se tu vai ficar na Canon, tu pode usar o 430X3 RT com o emissor da Ingnu YN-E3 RT ou o próprio emissor da Canon original E3 RT. Eu recomendo até o emissor da Ingnu no lugar do da Canon. Lucas, por que tu não está indicando os flashes da Ingnu ou o ecossistema da Ingnu? O problema do ecossistema da Ingnu é que tem um grande problema de controle de qualidade, tá? Eu vou indicar para vocês aqui um flash, por exemplo, o YN600X RT, que é um bom flash, tá? É um bom flash. Eu indico esse flash. Aí um inscrito aqui no canal, eu comprei esse flash, tu me indicou e deu uma semana esse flash estragou.
Já aconteceu, por exemplo, de alunos comprarem a 35 F2 da Angnu e ela estragar. Já havia acontecido de comprarem a 50 e ela estragar dias depois do sistema de foco. Então a Angnu tem um problema de controle de qualidade muito sério e isso é um problemão mesmo para quem vai fazer essas recomendações como eu. Se eu recomendo um equipamento e vocês compram e ele estraga, isso é um problemão, tá? Equipamentos das marcas originais, da Nikon, da Sony e da Canon, eles duram uma vida. Eu tenho um 470X2 que eu comprei em 2009, tá? E ele está inteiraço, funciona perfeito. Esses flashes são tanques de guerra, tá? Eu sinto a mesma coisa com os flashes da Godox, principalmente o AD200 e o AD200 Pro. Eles têm uma construção muito boa e eles parecem durar bastante. Eu tenho flashes aqui no estúdio desde 2014 que são Godox também e eles são tanques de guerra e funcionam bem. Então, esse é o problema de indicar equipamentos de marcas que não fazem um bom controle de qualidade como a Angnu. Os equipamentos podem estragar muito rápido, tá? Até aqui nos comentários, se alguém tem um equipamento da Angnu que estragou rápido, por favor, deixe nos comentários, tá? A Godox, o controle de qualidade é um pouco melhor, da Canon e da Nikon, o controle de qualidade é ainda melhor, tá? Então os equipamentos vão estragar menos. Então, resumão, eu indico, por exemplo, Godox V860-62 ou AD200, tá? Para ensaios, mais um rádio flash, pode ser o X Pro ou o X2T da Godox. Se vai ficar no sistema da Angnu, pode ser o sistema RT mesmo, que comunica com os flashes da Canon, ou pode ser o sistema o 622 também, certo? Isso de iluminação. Softbox, tem um vídeo aqui no canal, tá aqui no card, só sobre softbox, as minhas recomendações, então assiste esse vídeo que tá bem completinho. Eu uso o 80x80 da Godox, mas tem outras marcas que fazem também, e o de 90 centímetros, o Octa de 90 centímetros da Triopo. São os dois que eu uso hoje e são excelentes e recomendo bastante, duram também uma vida, são muito bons, certo? Eu também uso, em alguns ensaios externos, um rebatedor 5.1 gigantesco. Aqui no canal também tem um vídeo só sobre esse rebatedor, eu recomendo que tu assista lá, se estiver pensando em comprar. É um bom modificador, ele dá uma mudada na luz dos ensaios e é interessante também, é uma opção que vale a pena investir e também não é tão caro para dar uma mudada na luz dos ensaios. Certinho? Então, fechamos aqui o ciclo de luz e vamos falar agora de quais coisas são importantes, quais assuntos são importantes de serem estudados. A gente falou sobre os equipamentos, falamos sobre câmera, falamos sobre lente, falamos sobre luz e agora a gente vai falar sobre os estudos que são mais importantes. E eu desenvolvi um método, inclusive é o método que eu uso no meu curso online, o Ensaio Externo de AZ. Aqui embaixo tem no link para vocês saberem mais sobre esse curso. Nem sempre as vagas estão abertas, não sei quando estiver assistindo esse vídeo, mas se as vagas não estiverem abertas, te cadastra lá para ser avisado quando as vagas abrirem para uma próxima turma. E nesse curso eu criei um método chamado método TEN, o método TEN, que é o estudo da técnica, da estética e do negócio. Quando a gente estuda técnica e estética, quando a gente estuda esses dois assuntos, a gente melhora a nossa fotografia, a qualidade das fotos. Quando a gente estuda o negócio, marketing, vendas, por exemplo, a gente começa a fazer com que o cliente perceba que a qualidade do nosso trabalho é melhor, que a qualidade do nosso trabalho é diferente, que vale mais a pena nos contratar. Essa é a base do meu método de estudo e de ensino para fotógrafo de ensaios, o método TEN, certo? Então a gente estuda como melhorar nossas fotos e como vender mais essas fotos que a gente faz melhor do que os outros. Essa é a base de tudo. No que a gente divide a técnica e a estética? Luz, composição, direção de modelos, produção de moda, tratamento de imagem. Esses 5 itens são os que mais vão fazer diferença nas fotos de vocês, certo? Luz, ou seja, luz artificial, luz natural, luz dura, luz suave, luz quente, luz fria, o que cada uma dessas ferramentas faz de diferença. Aqui no canal também tem alguns vídeos só sobre luz, falando só sobre luz. Por exemplo, aqui ó, este vídeo eu estou gravando com uma luz suave, um octabox grande, que dá essa luz suave aqui no meu rosto, que dá um aspecto agradável. Se a gente usa, por exemplo, for fotografar num apartamento, a gente pode fazer essa mesma ideia com uma cortina na janela, cortina que filtra um pouco da luz e se torna uma fonte de luz grande. Fonte de luz grande, luz suave, essa luz que a gente vai ter aqui no meu rosto é uma luz suave, porque é uma fonte de luz grande, certo?
Se a gente tem, por exemplo, uma luz mais quente, a gente vai ter um ar mais aconchegante. Se a gente tem uma luz mais fria, a gente vai ter um ar mais dramático, mais de suspense, por exemplo. Então esses conhecimentos de luz são importantes para a gente trabalhar nos nossos ensaios. Primeira parte de luz, depois estudo da composição. O que é composição? É como a gente faz para organizar os elementos da nossa foto, certo? Então se eu decido deixar o rosto mais para o centro, o rosto mais para cima, se eu decido cortar aqui ou deixar a mão por inteiro aparecendo, isso faz diferença na sensação que as pessoas têm ao olhar a nossa foto. E essa sensação que as pessoas têm ao olhar nossa foto faz muita diferença no quão as pessoas percebem que a gente é um bom fotógrafo. A gente cansa de, por exemplo, postar uma foto e as pessoas, nossa, que olhar que tu tem, principalmente as pessoas mais leigas. Nossa, Lucas, que olhar que tu tem. Eu tava aqui olhando e eu nunca tinha pensado nessa foto. Isso é a nossa capacidade de enxergar os elementos que a gente tem na cena, arrumar esses elementos de uma maneira que seja agradável de ser vista e que a pessoa se goste mais na foto. Isso é o estudo da composição, é a organização desses elementos. Eu vou deixar o rosto mais para o lado, mais para o outro, mais para cima, mais para baixo. Essa organização dos elementos a gente faz muito bem, a gente deve fazer muito bem nos ensaios, não só nos ensaios, em tudo na fotografia, mas nos ensaios tem uma importância porque vai mudar a percepção que a pessoa tem sobre si mesma quando a gente muda aspectos da composição. Quando a gente, por exemplo, escolhe uma lente grande angular para fotografar uma pessoa, a gente vai ter uma deformação. Essa deformação, se a gente usar do jeito certo, a gente vai alongar as pernas da cliente e ela vai ficar com as pernas mais compridas, por exemplo. Ficar com as pernas mais compridas é algo que agrada a grande maioria das mulheres, é um comportamento que a gente pode, é uma técnica que a gente pode colocar em prática no ensaio. Só um exemplo aqui para ilustrar a importância do estudo da composição. Certo? Então, luz, composição, direção de modelos. O que é a direção de modelos ou a direção de pessoas? É simplesmente um conjunto de técnicas que faz com que essa cliente ou essa modelo pareça mais natural na foto, ou pareça mais elegante, ou pareça mais bonita de uma forma melhor na foto. Tem uma série de técnicas que eu mesmo utilizo para dirigir modelos que eu divido em 4 passos: preparação, comunicação, composição e autoestima. Esses 4 passos tem aqui um vídeo no canal. Se não tiver ainda hoje, em breve vai ser postado, mas dá uma olhadinha aqui no card ou na descrição do vídeo. Tem um vídeo só sobre esses 4 passos do estudo da direção de modelos, mas é algo importantíssimo que deve ser estudado. Esse vídeo é um panorama geral, então não vou entrar muito a fundo, porque senão vai ficar um vídeo de 1 hora, certo? Mas aqui tem várias referências para outros vídeos aqui no canal para vocês continuarem e aprofundarem esse estudo, certo? Então, luz, composição, direção de modelos, tratamento de imagem. Tratamento de imagem, hoje eu acredito que a grande maioria dos fotógrafos já se deu conta da importância de estudar isso e já se deu conta de que é importante dominar, por exemplo, as ferramentas como o Lightroom Classic CC e o Photoshop CC. Essas 2 ferramentas fazem parte da grande maioria dos fotógrafos, do fluxo de trabalho dos fotógrafos que a gente tem de ensaios. No Lightroom a gente faz a filtragem do trabalho, a curadoria do trabalho, ou seja, o que ficou bom, o que ficou ruim, a gente separa esses trabalhos e também faz uma edição geral, ou seja, aplica um preset de cor, ajusta balanço de branco, ajusta a exposição e depois passa para o Photoshop para fazer correções mais pontuais. Normalmente esse é o fluxo que a gente faz. Então edita a pele no Photoshop, dá uma afinadinha na cintura para tirar uma gordurinha com o Liquify, por exemplo. Essas técnicas todas a gente pode aprender. Não são técnicas difíceis, mas são técnicas que exigem tempo de estudo e dedicação, como várias das outras coisas que eu mencionei aqui. É importante saber da importância de estudar tratamento de imagem também. Eu acredito que hoje o mercado já se deu conta disso, mas talvez não tenha se dado conta da importância de estudar o flash, não tenha se dado conta da importância de estudar direção de modelos, não tenha se dado conta de estudar o outro tópico que eu vou falar aqui, que é produção de moda. Também eu vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre produção de moda, adequação da produção do look da modelo com a locação, vai ter aqui no canal também esse vídeo. Mas o que é importante eu dizer para vocês hoje? O mercado ainda não se deu conta da importância da produção de moda, só alguns fotógrafos. O que é a produção de moda? É escolher o look correto para trabalhar com essa cliente numa locação, é escolher uma roupa que se adeque à personalidade dessa cliente que a gente vai fotografar. A escolha da produção, a escolha do look correto, a escolha de um look que faça sentido para a foto de vocês e da maquiagem também, faz com que a foto de vocês valorize assim, 200%, muito mais do que trocar uma lente por outra, muito mais do que trocar de câmera, por exemplo.
A escolha do look, alguns nichos já se deram conta, como por exemplo a fotografia newborn. A fotografia newborn se deu conta que os looks, que são os props, as mantinhas e tudo mais, as caixinhas, fazem diferença no resultado da foto. A fotografia newborn já se deu conta disso. A fotografia sensual talvez não tenha se dado conta. Os books de 15 anos, alguns fotógrafos já se deram conta, começaram a colocar luzes coloridas, começaram a colocar fumaça, por exemplo. São itens de produção que enriquecem a qualidade do ensaio e, por que não, fazem com que o cliente tope fotografar com vocês, escolha fotografar com vocês, simplesmente porque vocês se deram conta que a produção de moda faz diferença, tá? Então, mais um item aí que vocês precisam ser estudados. Eu sempre gosto de dizer que fotógrafo é um tudólogo, tá? Fotógrafo precisa estudar tudo, de tudo um pouco e precisa entender de todas as áreas, e quando a gente vai fotografar ensaios, também precisa entender de tudo isso. Luz, composição, direção de modelos, tratamento de imagem, produção de moda. Tá aqui os 5 itens que vão melhorar a foto de vocês. Como que a gente faz para vender essas fotos? Estudando marketing, estudando vendas. Como que a gente faz para, por exemplo, convencer esse cliente que a gente é a melhor escolha para fotografar com ele? A gente precisa, por exemplo, ter um site bem caprichado, a gente precisa postar com frequência nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, a gente precisa fazer parcerias com outros estabelecimentos. Por quê? Porque imagina o seguinte, o cliente vai lá e pesquisa por um ensaio, joga no Google lá, por exemplo, jogou no Google, tem que aprender a fazer SEO, Search Engine Optimization, que é uma técnica para fazer o site você subir nas buscas, por exemplo, tá? Só um exemplo de marketing. Tá? Então assim, o cliente foi lá e jogou o nome de vocês no Google e viu, caiu o site de vocês, viu as fotos. Aí o cliente foi no salão de beleza e foi fazer um procedimento estético qualquer, foi lá fazer uma escova, tá? Antes de uma festa. E ela chegou lá e viu um cartãozinho ou viu uma apresentação que tinha lá no salão com o teu trabalho. Ah, eu já vi esse cara estava lá, foi o site que eu olhei. Ou seja, é mais um motivo, é mais uma ferramenta que a cliente vai, opa, esse cara é bom mesmo, esse cara está me cercando. E aí, por exemplo, mais uma técnica, vocês rodam anúncios no Facebook e no Instagram, anúncios de Facebook Ads ou anúncios rodando no Instagram pelo gerenciador de anúncios. Não usem, normalmente o botão, por exemplo, impulsionar lá do Instagram não é a melhor escolha geralmente. A melhor escolha é usar o gerenciador de anúncios, inclusive no Ensaio Externo de AZ Online, que é o meu curso, eu falo sobre isso, sobre a criação de anúncios. Por que essa criação de anúncios é importante? Por exemplo, o cliente entrou no teu site e no dia seguinte ele está navegando no Instagram, tu consegue saber que essa pessoa entrou no teu site, tu consegue rodar uma propaganda só para ela, um anúncio só para ela. Ah, eu vi que tu entrou no meu site, roda um vídeo, por exemplo, eu vi que tu entrou no meu site ali, dê uma olhada nas fotos, tem alguma dúvida, me chama aqui no inbox. Por exemplo, esse anúncio a gente consegue fazer, a gente chama de remarketing, tá? Essa técnica de remarketing, por exemplo, é o que acontece quando a gente entra lá no site das Americanas e olha uma geladeira. A gente passa uma semana vendo a geladeira lá na lateral do Facebook e recebendo esse anúncio no Instagram. Como que a gente faz isso? É uma técnica chamada remarketing, certo? Que a gente tem um pixel, não é bem pixel é o nome que o Facebook dá, mas é como se fosse um código que avisa para o Facebook, ó, essa pessoa entrou aqui. E aí quando a pessoa estiver navegando, a gente consegue jogar um anúncio para ela. Tá? Então são técnicas que nós fotógrafos utilizamos para mostrar o nosso trabalho para o cliente ou para convencer esse cliente de fechar com a gente, entre outras coisas. Quando a gente está sentado com ele para conversar, a gente tem técnicas de vendas. Por exemplo, uma técnica super simples de venda é a ancoragem de preços. O que é ancoragem de preços? A gente monta 3 pacotes no nosso orçamento. Pacote, vou usar exemplos simples, tá? Pacote de 1.000, um pacote de 500 e um pacote de 250. O pacote de 1.000 não é o que tu quer fechar o de 500. O fato é que como o de 1.000 parece caro para esse cliente, o de 500 passa a parecer barato, porque ele é muito mais abaixo do que os outros. Ou uma técnica diferente, o de 250 é o teu pacote de pescaria, o teu pacote mais barato. Aí depois tu tem um de 800 e um de 1.000. Nesse caso tu quer fechar o de 1.000. Então do de 800 para o de 1.000 tem bastante coisa a mais, mas o preço não varia tanto. Então, em vez de o cliente escolher o de 800, ele topa escolher o de 1.000. Essas são técnicas de vendas que nós fotógrafos utilizamos para vender mais ensaios, para vender mais fotos extras, entre outras coisas. Ufa! Eu falei um monte de coisa aqui, um monte de assuntos importantes, tá? Dei uma pincelada aqui e aqui em alguns temas, mas assim, o panorama geral é esse, de equipamento, de conhecimentos que tem que ter. Fotógrafo de ensaios nunca para de estudar e essa é a minha principal recomendação para ti. Quer trabalhar com ensaios? Nunca para de estudar. Eu fotografo
desde 2006 e eu nunca paro de estudar fotografia, como vender mais, como melhorar as minhas fotos, como tratar melhor a pele, entre outros assuntos eu estou sempre estudando e eu recomendo que tu faça isso também se tu quer ser alguém reconhecido no meio da fotografia pelos teus clientes e quer ter orgulho do teu trabalho, beleza? Aqui embaixo do vídeo tem o link para o meu curso completo, Ensaio Externo de AZ. Se ele não tiver com as inscrições abertas, faça ali o cadastro para ser avisado quando a próxima turma for começar. A gente avisa por e-mail, beleza? Eu sou o Lucas Cavalheiro, gostou desse vídeo? Indica para todo mundo, como sempre, deixa o like aí, não esquece. Grande abraço e até a próxima.